professor Ricardo Toledo, especialista em traumatologia desportiva. Você já me conhece. E hoje a aula vai ser super bacana. Vamos falar sobre os quadros clínicos. Ou seja, como avaliar realmente se uma pessoa tem uma fratura ou uma lesão grave ou não, ou simples. Como saber se ela está fazendo manha, se ela está fingindo. Sim, temos técnicas para isso. Não é sensitivo, não. A gente tem um quadro clínico para avaliar, inclusive para saber se aquele tipo de atendimento é urgente ou não. Ok? Vem comigo, você vai gostar. Temos bastantes informações nessa aula sobre exatamente o que eu apresentei para vocês. Quadros clínicos. Mas aí vem a pergunta. O que é um quadro clínico? Como é que eu vou saber para que serve isso? Olha, o quadro clínico ele se baseia em situação atual, uma pessoa se encontra naquele momento que você identificou uma lesão, um trauma. O diagnóstico, que é importante, mas você não faz sozinho, tá? Você só inicia o diagnóstico. E aí ele tem todo um processo para ser concluído. E a situação permanente, ou seja, como essa pessoa ficará depois do diagnóstico? Qual será o tratamento? Para onde vai aquilo? Tem recuperação? Não tem recuperação? Claro que tem, sempre tem uma melhora. Por isso é tão importante o quadro clínico. Se ele não existir, você compromete o diagnóstico e compromete a situação permanente. Vamos falar um pouquinho da situação atual, né? O que é uma situação atual? Pensa comigo. Você, de repente, viu uma pessoa deitada, caída no chão e falou: nossa, eu preciso atendê-la nesse momento, o que eu faço, onde estou, quem sou, tal. Calma, tenha calma. A pior coisa que você pode fazer é deixar a pessoa que sofreu a lesão, sofreu o impacto, sofreu o trauma, mais nervosa que você. Deixe ela calma e relaxada. Primeiro, você precisa saber visualmente como está esse trauma. Toda vez que tem um acidente, que tem um trauma, que tem uma dor, você vai fazer o quê? Olhar para o local onde tem dor. É o jeito mais fácil de identificar. Você já viu que se tiver roxo local ou uma situação mais grave como uma fratura exposta, às vezes uma fratura fechada, mas que demonstra um sinal ali pela pele, não tem como falar que aquilo lá não é grave, não tem como falar que aquilo não aconteceu. Porém, alguns traumas não demonstram. Mas, ainda assim, antes de tocar, antes de tentar mover, eu preciso visualizar com calma, porque sempre um trauma grave vai apresentar algum tipo de mudança anatômica na pessoa. O segundo é a queixa de dor. Sim, todo trauma provoca uma dor, e principalmente no local do trauma. Então você precisa ver o quanto essa pessoa sente dor. Uma das técnicas mais simples é perguntar na escala de 0 a 10 quanto a pessoa está de dor. Algumas pessoas exageradas vão gritar 12, 12, 13, 14, 1000. Calma, tranquilize ela e pergunte realmente o quanto é que ela tem de dor e o quanto isso é importante para você saber o tamanho da urgência, o tamanho do trauma. Na escala de 0 a 10, situações como 8, 9, 10 são dores muito insuportáveis, que podem chegar a fazer a pessoa desmaiar. É um sistema de bloqueio do corpo para poder tirar aquela dor da pessoa. Pode até chegar a ter convulsões, vômitos, por causa do tamanho da dor que ela sente. Situações de dor como 4, 3, 2 não significa que não há trauma. Significa sim que essa pessoa precisa de atenção, mas não está num estágio tão grave emocionalmente. Então, não é para diminuir a tensão, mas é para você fazer com mais calma, sem procurar desespero naquele momento, se o grau de dor for menor. Além disso, tem as evidências visuais. Não estou falando do trauma em si ou da pessoa, mas as evidências visuais ao redor. Presta atenção. Imagina que você vê uma pessoa que caiu. Aliás, considera-se que você não sabe que ela caiu. Ela está no chão, com a mão na cabeça e reclamando de dor. Ao lado tem um skate. O que você imagina? Que ela pegou o skate e bateu na cabeça dela?
Acho que não, né? Seria a coisa mais improvável e estúpida nesse momento. Mas que ela tentou andar, que ela tentou utilizar aquele instrumento esportivo, ou então que acidentalmente ela pisou, mas que na queda ela bateu a cabeça. Então sabemos que teve um impacto grande, afinal de contas, a estatura da pessoa aumentou ali o peso na hora da queda. Esse é um jeito de visualizar e de saber mais ou menos o que aconteceu, mesmo que a pessoa não fale. Então isso é considerado uma evidência visual, ok? Agora vamos falar um pouco de diagnóstico, né? Como fazer isso? Como saber exatamente qual a situação daquela pessoa? Não é tudo com você. Calma, você também não vai ser o Superman aí da traumatologia, hein? Mas você vai ter algumas evidências para poder fazer o diagnóstico de uma pessoa. A primeira delas é a investigação. Bem, vamos investigar a pessoa? Como eu faço isso? Já sei. Eu vou perguntar para ela o nome, o endereço, o telefone, se ela é comprometida ou solteira. Não é para investigar assim, não é disso que eu estou falando. A investigação é sobre um histórico pregresso daquele trauma ou o momento do trauma. Um exemplo. Visualizei e vi um grande hematoma no joelho da pessoa. Perguntei o grau de dor. Disse que é muita, mas ainda assim consegue manter um contato comigo e me responder. Ó, vamos investigar isso aí? Você sofreu uma queda? Sim, caí diretamente com o joelho no chão. Muito bom. Você tem algum problema nesse joelho? Já teve algum diagnóstico de algum problema ortopédico? Não, nunca tive. Foi esse trauma que está causando a dor. Por quê? Algumas vezes a pessoa não tem um trauma grave, mas já tem pregressamente uma lesão no local. Isso pode acontecer muito com problemas na coluna cervical. Às vezes, uma simples queda que parece não ter problema algum causa uma grave dor. Às vezes, chega essa dor a irradiar para os membros inferiores, até provocando a falta de sensibilidade. E não há um motivo grande e aparente para que isso aconteça. Mas na investigação você descobre que essa pessoa tem hérnia discal. Isso já agrava a situação dela. Um deslocamento ou uma inflamação dessa lesão já pode causar realmente toda essa gravidade, mesmo que a queda não tenha sido tão grande. Compreende, então, a importância da investigação? A única questão é que eu devo investigar realmente o necessário. Entupir uma pessoa de perguntas nesse momento ou começar a fazer perguntas sem sentido, que não façam uma correlação direta na cabeça do paciente com relação ao que ele sofreu no momento, vai só atrapalhar o processo. Seja direto e objetivo. O diagnóstico também pode ser feito por exames clínicos. Principalmente os exames de imagem, né? Temos a radiografia, a ressonância nuclear magnética, a tomografia computadorizada. Eles vão dar uma base para a gente do que acontece além dos nossos olhos. Mas de nada serve um exame clínico se você não tiver uma análise clínica. Qual a diferença, professor? O exame clínico é necessariamente a imagem. Ou seja, além de ela ter um laudo também, o laudo já faz parte da análise clínica. Sim, olha a importância do radiologista aí, hein, do médico radiologista. Ele está lá para analisar clinicamente qual o resultado daquela imagem. Em que sentido? Precisamos saber realmente se aquela imagem é uma diferença anatômica, se é uma lesão, se aquela lesão é recente ou se ela é pregressa. Sim, dá para fazer isso devido a alguns exames. Além disso, também temos exames laboratoriais na análise clínica. Às vezes, uma simples lesão ou um trauma pode causar uma alteração hormonal na pessoa, uma alteração endócrina, uma alteração de fígado, uma alteração do pâncreas, e tudo isso vai ser comprovado por um exame de sangue. Sim, uma análise clínica compromete outras coisas além só do exame de imagem.
Vamos falar um pouco agora sobre a situação permanente. Depois que eu cheguei a ver a situação atual, o diagnóstico, e agora? Como vou proceder? Porque não adianta você saber o que você está vendo, o que realmente aconteceu e ir embora. Não. Continuamos ali com o paciente para saber o que acontece. Precisamos saber qual vai ser o tratamento correto e indicado para cada tipo de diagnóstico, para cada tipo de situação aparente. Esse tratamento pode variar por tratamento curto a um tratamento longo. Um tratamento invasivo como uma cirurgia ou um tratamento medicamentoso, como remédios para diminuir a dor ou o inchaço. Existe uma gama infinita de tratamentos. Vamos falar disso ainda nas próximas aulas. Você vai entender. Mas a gente precisa saber exatamente qual vai ser o tratamento e se esse tratamento vai ser 100% eficiente. Porque podemos ter limitações durante e após o tratamento. Durante o tratamento, a pessoa pode estar restritiva de muitas coisas. Às vezes de algum gama de alimentos, outras vezes de uma posição. Às vezes ela pode ficar restritiva até de andar. Né? No caso de uma fratura de membros inferiores ou um problema na coluna cervical, pode ser que o tempo de repouso seja necessário para que ela possa se recuperar. Mas também podemos saber das limitações futuras. Todo tratamento traz 100% de funcionalidade à pessoa novamente. Por que eu digo isso? Porque existe uma diferença entre qualidade de vida, né, e saúde. A saúde significa que você não tem nenhum problema. E a qualidade de vida significa a melhor condição que você pode ter, mesmo tendo um problema. Vou contar uma historinha rápida para vocês. Eu mesmo, professor Ricardo, tenho um grande amigo, um outro colega de profissão, professor. Ele acabou, há cerca de 10 anos atrás, sofrendo um acidente automobilístico, onde ele teve um esmagamento quase que total do seu pé esquerdo. Sim, foram fraturas múltiplas, perda de tecido muscular, perda de tecido epitelial, foi uma situação bem grave. E os médicos optaram pela não amputação imediata. Isso é muito bom. Se não tem infecção, se não tem risco de vida ao paciente, se preserve ali o membro. Né? Vamos tentar dar funcionalidade total a essa pessoa. Porém, o tratamento não foi eficiente da primeira, da segunda, da terceira e da quarta vez. Alguns enxertos de tecidos foram rejeitados pela própria pele, algumas vezes as feridas receberam infecções, por outras vezes os ossos não se consolidaram como deveriam. E isso causou para ele, além dos problemas físicos de saúde relacionados às infecções recorrentes que ele tinha após cada cirurgia, um estresse emocional. Causou depressão, causou perda de capacidade funcional no trabalho, né? E com 8 anos de tratamento, ele mesmo pediu aos médicos que fizessem a amputação. Os primeiros médicos foram relutantes, mas o segundo compreenderam que 8 anos se passaram e ele tinha perdido a qualidade de vida. E sim, com uma prótese, ele conseguiria retomar a qualidade de vida, a funcionabilidade do corpo e viver mais feliz, inclusive se curando da depressão. Sabe o que esse cara faz hoje? Além de ser professor como eu, ele é atleta paralímpico e representa o nosso país. Tá bom? Reinaldo, grande abraço para você. Você é um exemplo para mim, meu amigo. Certo? Então, acompanhe eles nas redes sociais. Reinaldo, cara de tu, que veste a camisa da Seleção Brasileira Paralímpica. Vocês vão gostar desse cara. Retomando a nossa aula, retomando o assunto, né? Vamos ver um pouco da gravidade. Sim, a gravidade daquela situação. A gente precisa saber se aquele trauma que estamos vendo, ele é emergência, urgência ou estável. Qual a importância disso? Olha, pensa comigo que os serviços de socorros, os hospitais e até os médicos estão disponíveis, mas atendem uma gama muito grande de pessoas. Sabe a história do Pedrinho Lobo? Pedrinho falava tanto do lobo, sempre era mentira. Quando ele falou a verdade, ninguém acreditou.
Mais ou menos acontece com quem está avaliando. Se você der urgência para tudo e emergência para tudo, talvez as pessoas não tenham mais credibilidade na sua palavra. Então você tem que saber analisar, porque sim, existem pessoas de emergência e elas precisam ser passadas à frente. Respeitando a emergência do outro, a sua será respeitada também. Tá, falei, mas você não entendeu qual que é a gravidade de cada situação? Vamos lá, tá tudo explicadinho agora. Situações de emergência, o que é isso? É situações que têm alto risco de vida. Sim, uma fratura exposta com grande sangramento, uma fratura na região torácica pode ter perfumado um órgão interno ou estar numa hemorragia interna, um impacto muito grande na coluna cervical. Tudo isso traz alto risco de vida na traumatologia. Trauma craniano. Não esqueça desse também. Então, eu preciso de remoção imediata. Essa pessoa não pode ser tratada ou avaliada em todos os seus quesitos no local. Também não deve ser transportada, porque o transporte incorreto pode agravar essa situação. Pode prejudicar mais a hemorragia ainda, pode fazer com que essa pessoa tenha uma morte causada pelo deslocamento. Sem contar que, em grandes metrópoles, um deslocamento feito pelo seu próprio veículo demora 8 a 10 vezes mais que um deslocamento especializado. Sim, ambulâncias têm preferência, você sabe disso. Então essa pessoa tem uma necessidade de remoção e também uma prioridade no atendimento. Como assim prioridade? Todo mundo não é prioridade? É, porém várias pessoas podem ter se acidentado ao mesmo tempo. Isso tanto para você, como um avaliador, quanto para o próprio centro hospitalar. No caso de um acidente automobilístico, envolvendo um ônibus, que são várias pessoas, as situações de emergência são as primeiras a serem atendidas. O bom seria que tivesse alguém para atender todo mundo, mas sabemos que não é assim. Então, primeiro as situações de emergência, depois as outras. Também acontece com a prioridade no atendimento hospitalar. Quando você chega na situação de emergência, acontece que toda a equipe vai voltar a receber esse paciente. Preservar a vida é a função de todo mundo que trabalha na área de saúde. E o que difere na situação de urgência? Olha, quantas vezes você não falou essa palavra errada, né? Ah, isso aqui é urgente. Outro falou, mas o meu é emergência. Qual a diferença? Urgência é um pouco menos grave do que a emergência. Mas ainda assim, existe risco de vida ou de sequela. Significa que a pessoa tem um risco de vida também, não tem um alto risco de vida, mas você percebe que aquilo pode sim agravar e trazer ao óbito. Ou também a pessoa tem uma invalidez permanente, uma sequela como uma amputação, né? Um exemplo, as paradas cardiorrespiratórias, quando a pessoa fica muito tempo sem respirar, ela vai tendo morte de tecido cerebral, mesmo que exista uma respiração mecânica ou um batimento mecânico. A pessoa precisa necessitar de destabilização. Ela ainda tem um risco de morte porque ela pode piorar, mas ela precisa estar estável. Naquele momento, ela precisa estar no mesmo jeito. E o rápido atendimento. Sim, também pelos órgãos e oficiais, como ambulâncias, o SAMU, né, as UTIs móveis. A diferença aqui, um pouquinho, é que na situação de emergência, eu tenho que avaliar. Muitas vezes estou num lugar extremamente remoto, muitas vezes estou num lugar que eu não consigo contato por celular. Algumas vezes até eu sei que o deslocamento vai demorar mais. Eu tenho que ter certeza absoluta disso para poder propriamente remover. É claro que tudo com técnica e o máximo de segurança. Mas no caso da emergência, sim, essas situações podem acontecer. Não devem, mas podem. De você fazer a remoção mesmo para preservar a vida de uma pessoa. Ainda mais quando essa pessoa já entrou em coma ou quando essa pessoa já está com os sinais vitais muito baixos. Né? Pode ser uma situação que você tenha que proceder dessa maneira. Sempre analisando friamente qual é a melhor opção. Nunca ser um herói. Aqui não temos heróis. Aqui temos pessoas com responsabilidade técnica. Já nas situações de urgência, não. Como eu preciso estabilizar, eu tenho que chamar. Tá?
E aí eu preciso de um rápido atendimento, isso é óbvio, mas esse rápido atendimento também tem muito relacionado ao seu conhecimento. É, o seu conhecimento sim. Sua cidade tem SAMU 192, ela recebe um atendimento prioritário ali para casos de acidentes, traumas. Por que então que eu deveria ligar para a Polícia Militar Rodoviária? Não faz sentido, né? Afinal de contas, eles vão transferir a minha ligação depois de tentar entender o meu problema, coisa que o SAMU já poderia fazer direto. Já poderia ligar com a viatura mais próxima e você receberia atendimento muito mais rápido. Então, conhecimento prévio sobre os sistemas de urgência que tem na sua cidade ou onde você viajar, inclusive onde ficam os hospitais, o pronto atendimento, o UPA, o pronto socorro. Pronto atendimento e pronto socorro são coisas completamente diferentes. Às vezes estão no mesmo lugar, mas às vezes não. Esse conhecimento vai fazer com que o atendimento seja mais rápido. E eu tenho a situação estável, tá? Não significa que não há um trauma, não significa que não há dor e que também não há um risco. Mas a situação não requer nem urgência, muito menos emergência. Qual que é a situação estável? Vou até tomar uma água para falar para vocês com mais calma. Primeiro, ela não tem um risco imediato de vida. Eu disse aqui, ó, sem risco de vida. Mas eu vou brincar com vocês um pouquinho agora. Não existe nada sem risco de vida, né? Viver já é arriscado demais. Esse mundo tá muito louco. Calma. Mas a gente sabe que para morrer basta estar vivo. Então sempre sim é dada atenção. Uma fratura no membro inferior pode não ser um risco de vida imediato. Aliás, risco de vida é uma maneira que a gente fala há muito tempo. Porém, analisando friamente, o correto seria risco de morte. Muitos telejornais ou pessoas já até trocaram para isso. Você pode falar em risco de morte ou risco de vida, de perder a vida. No caso, a gente não tem risco aqui porque imediatamente aquilo não vai agravar. Não existe uma hemorragia, não existe um choque anafilático, não existe, na verdade, um risco de amputação. Temos ali uma fratura simples, não está exposta e a pessoa consegue até controlar o seu limite de dor, me dando um grau 4, 5 ali naquele momento. Legal. Temos a necessidade de atendimento. Óbvio, sempre temos um trauma. Mesmo que não seja hoje, precisamos para atendimento amanhã. No caso de uma fratura tem que ser hoje. Mas no caso de uma luxação ou no caso do entorse, às vezes a pessoa não quer imediatamente, quer remediar com um pouco de gelo, mas tem que ir para o atendimento sim. E eu preciso evitar agravamentos. Ou seja, eu posso sim remover essa pessoa, ajudar seu deslocamento até um centro hospitalar, mas eu preciso evitar o agravamento dessa lesão. Eu preciso evitar o agravamento desse trauma. Então, matá-la ou então suspender um membro dessa pessoa que sofreu trauma, fazer uma tipó improvisada, qualquer coisa que evite o agravamento. E principalmente, você não tenha um próximo trauma. Por que eu estou falando isso? Muitas pessoas que veem alguém numa situação estável agravam o seu desespero. Tentam uma remoção e derrubam uma pessoa, ou então querem correr demais para o centro hospitalar e acabam sofrendo um acidente de carro. Parece que isso que eu estou falando é uma piada, mas acontece muito. Muito do desespero de um avaliador que não vê a situação estável, quer tratá-la com urgência. Então eu tenho a necessidade de atendimento, sempre vou ter, nada de curinha caseira, tá? E evitar agravamentos. Eu sei que todo mundo tem uma receitinha ali, mas ainda assim o exame é imprescindível, a análise é imprescindível para poder fazer o tratamento correto. Olha lá o começo da aula voltando. Muito bem, então vamos fazer o seguinte. O que é uma análise simples? Vamos ver como que a gente analisa simplesmente uma pessoa ali. Primeiro, a consciência dela. Ela está consciente ou ela não está? Ela está consciente, semiconsciente ou inconsciente? Existe uma diferença nisso aí. Consciência, visão, fala, a não ser que algo tenha atingido ali a sua região
que usa-se para fazer a fala. Então, um trauma na garganta, né, um trauma facial, mas a pessoa consegue demonstrar que está consciente, concordando com a cabeça ou com os olhos. Então, a consciência significa que a pessoa está acordada, sabe onde está e sabe o que está acontecendo. A semiconsciência, quando a pessoa está acordada, porém não sabe necessariamente onde está e muito menos o que está acontecendo. Esquece coisas básicas, como seu próprio nome, quantos anos tem, é um estado de semiconsciência bem mais grave. E depois a inconsciência, quando a pessoa não responde a estímulos auditivos, visuais, táteis e nem a reflexos. O tátil você nunca vai chacoalhar uma pessoa, obviamente. Mas o reflexo você pode ver pela dilatação das pupilas. Sim, você sabe que as nossas pupilas se abrem e se fecham de acordo com a luminosidade. Uma vez que a luminosidade maior não fecha essa pupila e ela continua dilatada, significa que a pessoa está totalmente inconsciente. Frequência cardíaca. É muito importante aferir a frequência, não só para saber se ela está com taquicardia, com braquicardia, ou seja, taquicardia, excesso de batimentos, braquicardia, poucos batimentos. Sendo que o batimento médio de uma pessoa adulta vai ser entre 60 e 80 batimentos por minuto em repouso, depende do seu condicionamento. Mas como essa situação é traumática e de estresse, a gente tem que considerar que esse batimento pode subir bastante. Quando você não está estressado, quando você não está assustado, seu batimento não sobe, é normal. O que é muito estranho é a braquicardia, ou seja, batimentos de 30, 40 por minuto, demonstram que algo está muito errado com essa pessoa, uma vez que a descarga de adrenalina não atingiu seu coração, ou a chance de uma parada cardíaca é grande. Nesse caso também, podemos aferir a pressão da pessoa, uma frequência difícil de achar, difícil de reconhecer, mesmo que nos pontos, né, de artérias maiores, significa que essa pessoa está com a pressão muito baixa, ou seja, mesmo tendo uma frequência, o coração não dá conta do volume de sangue suficiente. E outra análise simples que devemos fazer são os sangramentos. Precisamos ver se a pessoa está sangrando realmente, literalmente, o que pode saber se isso vai dar uma hemorragia ou não, se isso tem um risco ou não. Vamos falar um pouquinho mais sobre consciência? A gente tem a consciência sem prejuízo, consciência total, como eu disse. A pessoa está lá respondendo, com dor ou sem dor, sabe onde está, sabe o que está fazendo e sabe o que está acontecendo. Muitas vezes ela pede para ligar para um parente, para alguém da família, muitas vezes ela pede ajuda, socorro, conta o que aconteceu, se foi um acidente, diz quem foi o culpado. Isso demonstra total consciência, não se preocupe com isso na pessoa. A consciência com prejuízo é quando a pessoa está desorientada, esquece coisas ou não consegue manter um contato visual com o seu meio ambiente. E eu digo que é com prejuízo porque naquele momento já está prejudicada a sua avaliação. E também isso pode virar uma sequela para essa pessoa. A inconsciência total, aí não temos o que fazer nesse sentido. É grave, é urgente e provavelmente é um risco de morte. A análise da frequência cardíaca, como eu já disse, braquicardia, pouco batimento, muito menos que o normal. Também é uma situação de emergência, porque não é normal alguém que sofreu um trauma estar tão tranquilo a ponto do coração bater uma vez a cada 2 segundos. Eu acho que nem quando eu estou assistindo meu filme predileto eu fico tão tranquilo e relaxado assim. Deito lá, assisto, uma pipoquinha às vezes, pouco sal, hein, gente? Mas, estou lá com 60, 65 batimentos. Olha que eu tenho um bom condicionamento físico. 30 batimentos, opa, tem coisa errada. Algumas pessoas, em raros casos, têm a braquicardia já como uma doença. Ou seja, a vida inteira o coração bateu muito menos do que deveria. Muitas vezes essa doença também não causa prejuízo nenhum à pessoa de vida. Mas consideramos que não sabemos o histórico dessa pessoa e podemos considerar que é um sintoma de que algo está errado. O taquicardia também tem seus limites, né? Temos o coração acelerado pelo medo, pelo impacto, pelo trauma, né? Por tudo.
Muitas vezes até pelas pessoas curiosas que ficam em volta gritando e fazendo um escândalo. Mas tem um limite. Digamos que no momento do impacto, no momento do trauma, a frequência pode atingir um pico muito alto, 180 a 190 batimentos. Risco até de infarto para os cardiopatas. Mas a tendência é que minuto a minuto essa frequência baixe. Então, se uma frequência que estava em 100, 110 devido ao estresse emocional quando você avaliou, está subindo para 130, 140, opa, tem algo muito errado aí. Ela não deve subir, ela deve baixar. E também, como eu já disse, avaliar a pressão arterial. Claro que avaliar a pressão arterial só conseguiremos com o esfigmomamômetro, que é o velho aparelhinho de pressão. Mas também dá para sentir um pouco pela vibração causada quando você avalia os pontos de frequência cardíaca. Sangramento. Vamos analisar o quê? Se o sangramento é venoso ou arterial. Qual a diferença? Como assim? Qual a diferença? Venoso vem das veias e arterial das artérias. E a principal diferença é que o arterial tem muito mais pressão. O venoso está voltando para o coração. Nesse caso, o que acontece? O sangue venoso vai sair lentamente no caso de um corte. Dificilmente provocará uma hemorragia. Muito fácil de estancar com uma simples gaze. Já o arterial chega a jorrar. A pressão tem que ser muito maior e a urgência é muito grande, porque se o sangramento for interno, a pessoa conseguirá perder muito do seu sangue a ponto de perder a vida sem que ninguém consiga fazer nada. É necessário uma cirurgia para poder fazer o estancamento. Então, olhe bem do lado de fora se o sangue só escorre ou se sai como um jato. E do lado de dentro, o tamanho do hematoma que está se formando. Hematomas que não progridem significa que o venoso vazou, mas não vaza mais. E o hematoma que progride segundo a segundo significa que é sangue arterial. E sempre cuidar com as hemorragias. Afinal de contas, seja venoso ou arterial, esse sangue não deve vazar do corpo e nem para dentro do corpo. Precisamos de todo o nosso sangue para continuar sobrevivendo. É ele que leva, o oxigênio a toda a parte do corpo. Falar das análises complexas agora, são exames sanguíneos, exames de imagens e exames clínicos. Sim, uma vez que foi feito o diagnóstico, agora precisamos falar das análises complexas. Para que serve? Primeiro, para a gente não prejudicar o paciente. O exame sanguíneo é imprescindível para que a gente saiba se ele pode tomar qualquer medicamento, qual medicamento ele deve tomar, e se há algum prejuízo ali na estrutura corporal dele devido ao trauma. O exame de imagem, muito óbvio, precisamos saber a gravidade daquele trauma e olhar internamente como aquilo aconteceu. E o exame clínico, precisamos saber como ele está respondendo a tudo aquilo, se ele está evoluindo ou não. Podemos chegar no caso de uma pessoa que tem uma pequena fratura e analisamos o sangue, ok. Analisamos a fratura, ok. Só que essa pessoa tem piorado dentro do hospital. Será que não aconteceu uma coisa? Eu conheço gente que já me relatou, aliás, eu mesmo já conheço a pessoa que infelizmente faleceu por embolia pulmonar devido a uma fratura na tíbia. Sim, aquela fratura causou um fragmento que incomodou uma artéria e aí houve uma embolia pulmonar devido àquela fratura. Ela demonstrava sintomas nos hospitais, mas o exame de imagem não mostrava nada grave, muito menos o exame sanguíneo. Então é importante também o exame clínico. Os exames sanguíneos serão feitos em situações de emergência, com análise compostas e contraprovas. Então, são exames emergenciais, a pessoa vai lá, coleta o sangue, tenta o mais rápido possível dar um resultado. As análises são compostas, ou seja, levam desde características nutricionais até se acontecer algum problema relacionado aos seus leucócitos, que pode demonstrar uma infecção. E a contraprova é importante para caso aconteça alguma coisa lá, essa pessoa possa novamente fazer. Já no caso do exame de imagem, temos 3 tipos: os não invasivos, os invasivos e os específicos. Os não invasivos são exames simples. Nós podemos fazer ali numa máquina
e não temos que fazer nenhum procedimento interno na pessoa. A ressonância é um deles, a tomografia e até o raio-x, a própria radiografia. No caso dos invasivos, nós precisamos ou colocar alguma coisa na pessoa, como um contraste aplicado local, para novamente fazer uma ressonância, uma tomografia, ou então fazer um procedimento interno, como um vídeo. Exemplo, exames da garganta ou alguns exames ali relacionados ao sistema digestivo precisam de uma câmera. Endoscopia, já ouviu falar? Sim, é um exame invasivo. Você penetra o corpo da pessoa para poder fazer o exame. E alguns exames mais específicos, como testes de reação, alguns testes clínicos ali que podem ser feitos. Esses testes, combinados com alguns exames, viram-se exames específicos. Mas falando um pouquinho mais sobre exames específicos, vamos falar sobre clínicos. Testes de reação, teste de flexibilidade, teste de dor, às vezes é muito importante. As observações feitas nele e a anamnese, que é o questionário. Lembra do diagnóstico? Quando a gente pergunta para a pessoa no momento do trauma que aconteceu? Ok. Lembra que eu falei que tem que ser direto e objetivo para a pessoa não perder o foco e você conseguir fazer o atendimento rápido? E agora, no caso da pessoa já estar em tratamento? Agora sim eu posso fazer várias perguntas relacionadas à condição de saúde, à alimentação, ao histórico familiar. Histórico familiar é importante. E isso chama-se anamnese. É um questionário que eu faço com calma, focado, sim, sempre no que a pessoa precisa, mas muito mais abrangente agora que o diagnóstico prévio. Olha, minha dica como professor, tá? Professor também tem seu valor, tem que dar suas dicas. Mantenha sempre a calma. Nunca se desespere numa situação de trauma, mesmo que ela pareça muito grave. Afinal de contas, se você está calmo, você acalma também o paciente. Se necessário, abaixe para falar com ele na altura que ele está. Recolha o máximo de informações naquele momento. Não deixe informações perdidas, não deixe informações para trás. E também encaminhe ao local correto. Como eu já disse, conheça a sua cidade. Saiba onde é o PS, o PA, o UPA, o hospital particular, o municipal se houver. E sim, para que cada um serve. Uma pessoa que chega com uma situação de estabilidade num PS não será atendida, só atrasar o deslocamento. Assim como um caso de emergência num PA será rapidamente transportado ao PS. E esse deslocamento às vezes pode ser desnecessário no seu tempo. Então conheça, hein? Olha, quer saber mais? Claro que quer ser um fera no assunto. Então, acompanhe a bibliografia, saiba mais sobre esse assunto, domine esse assunto e com certeza vai ser muito importante para a sua formação. Muito obrigado e até a próxima aula.